chicos e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje. Professora Leda Gênia aqui na área, do hashtag Fique em Casa Aprendendo. Pois é, mais uma audioaula para vocês e nós vamos falar hoje sobre verbos. Pois é, vamos começar a ver algumas diferenças entre verbos, tá? E além dessa aula de hoje, nós temos outras já salvas, mais detalhadas, tá certo? Mas vocês vão observar para poder. Verbo, gente, uma classe de palavras que você precisa aprender muito em espanhol, tá? Então, é quase como a Bíblia do espanhol. Você precisa saber muito. Por quê? Porque ele vai facilitar para você nas suas traduções, nas suas colocações pronominais, tá? Na elaboração dos seus textos. Então, vai ser muito mais fácil se você aprender sobre verbos, tá certo? Mas antes de nós começarmos aqui, eu quero convidar vocês para nos seguir lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, e pegar a nossa programação. Pois é, na TV da Educação nós não temos só as audioaulas, tá, gente? Nós temos também uma outra programação diversificada. Na sexta-feira nós temos filme, tá certo? À noite, então vocês podem usufruir bastante. E a nossa aula de espanhol está no ar toda sexta-feira. Lá no Instagram você acompanha essa programação toda semana, tem para você. E segue a gente também lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Todas essas aulas ficam gravadas, você pode rever, você pode revisar, né? Tirar dúvidas, além de fazer as atividades que a gente deixa disponível para vocês, tá bom? Então, vamos dar sequência, vem comigo para cá falar sobre verbos regulares com terminações em AR, ER e R. Quem são essas terminações? Primeira, segunda e terceira terminação no presente do indicativo. Então, primeira coisa que a gente vai ver é a respeito do presente do indicativo, modo indicativo, qual será a diferença disso, modos verbais, o modo indicativo em si e os tempos verbais que pertencem ao modo indicativo. Vamos torcer para dar tempo da gente falar sobre tudo isso. E se não der, não se preocupe que essa aula continua, tá certo? Então vamos lá. Presente do indicativo ou modo indicativo. Não há saída. Já digo para vocês assustadamente assim, assustando mesmo vocês, não há saída. É preciso saber e dominar os verbos em qualquer idioma para poder estabelecer uma conexão com as pessoas que falam aquela língua, tá? Então, em espanhol, se vocês acham o verbo em português complicado, em espanhol ele é um pouquinho mais, né? Mas nada do que um bom aprendizado, um bom estudo, uma boa observação, não faça com que vocês tirem de letra essa questão. Então, vamos lá. Lá no final dessa sequência de aulas sobre os verbos irregulares, nós vamos tirar essa dúvida que está bem aqui no nosso primeiro slide. Presente do indicativo ou modo indicativo. Bem, os modos verbais em espanhol são divididos em 3. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. É diferente do português? Não. Tá? Então, temos ainda as formas nominais dos verbos, que são o infinitivo, particípio e gerúndio, que vocês também têm na língua portuguesa. Entenderemos cada um desses modos e formas em espanhol abaixo. Vamos ver aqui. Vamos aqui para o modo indicativo. Quem é esse modo indicativo? É um dos modos verbais em espanhol, que é mais usado geralmente à fala de um verbo conjugado em algum dos tempos pertencentes ao modo indicativo. Ele expressa ações reais, concretas, fatos objetivos e efetivos. Em outras palavras, acontecimentos reais ou imaginários, mas sempre com um tom de certeza desses acontecimentos, tá? Então, por que você coloca, professora, não são só acontecimentos reais, né? Os acontecimentos imaginários, as fantasias, não gera o que a gente chama hoje de fake news? Sim, porém, o tom de certeza desses acontecimentos é tamanho por ser modo indicativo, por ser de forma indicativa, que muita gente acredita em determinadas reportagens que são colocados a primeira frase, a frase que chama para a reportagem, muitas das vezes ela
nossa, aconteceu alguma coisa séria e você vai abrir lá e não é nada daquilo. Então, por isso é que tudo precisa ser investigado hoje em dia, tá certo? Não sei se vocês já observaram, a internet, ela traz muito isso pra gente. Você abre a página lá do Google e aí tem, logo naquelas mensagens de chamada, tem muita informação. Dá a entender muitas das vezes que um determinado artista até sofre de uma doença gravíssima atualmente, sendo que isso já aconteceu lá atrás. Então é preciso você abrir a reportagem para chegar a ler. São as notícias sensacionalistas, tá certo? E eles se utilizam muito desse recurso. Os tempos verbais que pertencem ao modo indicativo. Agora nós vamos falar de tempo, tá? Então, no presente do indicativo em espanhol, ele indica uma ação que ocorre no momento em que nós estamos falando. Entretanto, essa é uma explicação muito rara para descrever um dos tempos verbais mais usados, que é o presente, tá? Que é o presente. Eu dei agora para vocês um exemplo muito comum na internet atualmente sobre notícias sensacionalistas, tá? Quando se repete uma notícia, por exemplo, a notícia da morte da Marília Mendonça, né, que já faz um tempo, muitas vezes ela vem à tona novamente e a pessoa não observa que é uma notícia já antiga, que passa lá embaixo a data, né? Ou há 6 dias atrás, há 3 meses atrás, e aí não está antenado e entende como atual algum detalhe da morte da cantora, né? Quando, na verdade, foi um detalhe que foi falado na época do acontecimento e que, para chamar atenção para o site, ele republica, colocando algum detalhe que ficou desapercebido lá naquela notícia que já foi dada. É apenas uma repetição. Isso gera curiosidade no leitor e aí ele vai e abre, com isso a página vai ganhando seus leitores. O pretérito perfeito do indicativo. Esse tempo é usado para descrever uma ação que terminou há pouco tempo, tá? É comum estar seguida de expressões temporais como hoy, esta semana e etc. Hoy he comido mucho. Hoje eu comi muito. Professora, hoje não é presente, mas eu comi. Faz algumas horas que eu já comi, tá? Então eu tenho meu verbo está no passado, tá? O meu verbo está no passado. Pretérito indefinido do indicativo em espanhol. Professora, não é imperfeito? Não, é indefinido mesmo. Tá? Então, este tempo verbal indica uma ação que aconteceu no passado e foi finalizada lá, também no passado. Por exemplo, amei, pero não fui correspondida. Né? Amei, mas não fui correspondida. Eu amei lá no passado, mas não fui correspondida. É uma história que acabou lá atrás, certo? Pretérito imperfeito do indicativo. Vamos ver o conceito e ver qual a diferença do pretérito indefinido. O pretérito imperfeito em espanhol expressa uma ação que aconteceu no passado, mas não deixa claro que foi finalizada. Ela pode ter sido finalizada ou não, ela não deixa claro, ela não é objetiva. Eis a diferença do pretérito indefinido. Tá? Poxa, professora, mas indefinido nos remete à sua significação de algo sem definição. Então, será que não deveria ser ao contrário? Pois é, mas vai entender a gramática, né? Então, vamos lá. Ele viajava quando era jovem. Ele viajava muito quando era jovem, né? Então, isso não quer dizer que ele deixou de viajar ou não. Fica em aberto. Será que ele, quando ele era jovem, ele viajava e quando agora ele é mais velho, ele não viaja mais? Fica a dúvida. Pretérito plusquamperfeito. Eu amo esse nome, né? Pretérito plusquamperfeito do indicativo em espanhol. É o pretérito mais que perfeito em português, tá, gente? Mais que perfeito. Esse tempo verbal indica uma ação ocorrida no passado que aconteceu antes de outra ação. Olha só como a coisa só vai melhorando, né? Só vai complicando. Outra ação que também aconteceu no passado. Então, no exemplo, mi madre já havia comido quando eu cheguei.
Então, eu tenho aqui dois termos no passado, né? Minha mãe já havia comido quando eu cheguei. Então, são duas ações no passado. Uma da minha mãe já ter comido e a outra de eu ter chegado. Então, essa é uma forma, né? Um tempo verbal que sempre ele vem com dois verbos, com o auxiliar principal. Havia comido. Tá? Então, sempre vem essa, mas perfeito, é do mesmo jeito em português. Então, não tem muito mistério. E fica fácil de você identificar. Futuro simples do indicativo em espanhol. O futuro simples é como o próprio nome diz. É uma expressão simplesmente de uma ação que ainda vai acontecer no futuro. Então, o futuro não tem muito mistério. E exemplo, llegaremos tarde. Chegaremos tarde, né? Vamos chegar tarde de algum lugar. Então, mais na frente. Futuro perfeito do indicativo. Então, como é que se faz o futuro perfeito? Aquele é o simples. O futuro perfeito é um tempo verbal que ele vai expressar uma ação que ainda vai acontecer no futuro, mas essa ação é uma ação que você tem a certeza que vai acabar antes de outra ação. Tá? Então, mañana a estas horas yo ya me habré tomado unas copas. Então, amanhã a esta hora eu já terei tomado uns drinks. Copas é drinks, tá? Então, olha só. Amanhã a estas horas seria uma ação que eu tenho certeza que ela vai acabar antes de outra, tá? Então, a estas horas eu já vou ter tomado uns drinks, tá? Então, ela termina antes de uma próxima. Esse é o futuro perfeito, tá? Então, condicional simples do indicativo. Professora, que tempo é esse que não tem em português? Como é que eu vou? Já é até difícil os outros, mas existe e vocês têm que estudar. Então, vamos lá. É um tempo verbal que expressa uma ação futura comparada com uma ação do passado. Olha só. Professora, isso aqui está no futuro ou está no passado? Digamos que ela está mais para o futuro do que para o passado. Ele é um tempo que ele vai comparar algo do futuro com algo do passado. Vamos ver o exemplo que vocês entendem melhor. Mi padre dijo que volverían del almuerzo más temprano. Então, meu pai disse que eles voltariam do almoço mais cedo. Então, eu estou comparando aqui uma ação do caso. Meu pai disse que eles voltariam, uma ação de voltar do almoço mais cedo. Qual seria a outra ação? Eles terem almoçado, tá? Então, ela é comum? Não tanto. Ela é menos, usar esse termo, menos comum, tá? Do que os outros tempos. Mas você precisa estudar porque ela pode aparecer num texto de prova de Enem e ser solicitado para vocês identificarem e vocês não identificarem como sendo condicional simples, tá? Então, lembrando que a característica principal do tempo condicional simples é que ela é uma ação no futuro que é comparada com uma ação que já aconteceu, tá certo? Vamos dar sequência. Condicional composto, tá? Do indicativo. Condicional composto indica uma ação que vai acontecer no futuro já terminada em relação com uma ação do passado. Também está atrelada ao passado, porém essa aqui já está terminada. Exemplo: habrías comido se hubieras llegado temprano. Teria comido se você tivesse chegado mais cedo, tá? Então, eu tenho aqui duas ações. Uma, ele teria comido, seria o futuro, se ele tivesse chegado mais cedo. Seria o meu passado já terminado, certo? Pretérito anterior do indicativo em espanhol. Professor, ainda tem isso? Tem. Lembra que eu disse para vocês, o verbo em espanhol, ele é mais complexo do que a língua portuguesa, porque ele tem esses diversos tempos aqui, tá? Então, esse é um tempo que é muito raro de ser usado e facilmente substituível pelo pretérito indefinido
Ou pelo plusquamperfeito. Quem lembra o que significa plusquamperfeito? É o pretérito mais que perfeito. Então, não vamos confundir a cabeça com esse tempo. Pois é, eu iria colocar algumas coisas para vocês sobre ele, mas como ele raramente acontece e pode ser substituído pelo pretérito indefinido ou plusquamperfeito, no momento não vamos confundir a cabecinha de vocês, porque eu já falei de vários aqui que eu tenho certeza que confundiu um pouquinho a cabeça de vocês. Mas não se desesperem, essa aula tem continuidade e a gente vai esmiuçar um a um, tá certo? Bem, os verbos regulares são aqueles que seguem o mesmo modelo de conjugação de acordo com determinado tempo verbal e modo, e não sofrem alterações no seu radical, como acontece com os verbos irregulares, tá? Então, lembra aquela partezinha do português que vocês vão estudar lá, que tem o radical do verbo, o tema, a vogal temática, a desinência, afixos, prefixos, que são prefixos e sufixos? Pois é, tudo isso tem também na língua espanhola, tá certo? Então, nós vamos... como eu disse para vocês, é uma aula que ela vai ter continuidade. Então, esse aqui é o nosso pontapé, tá? Para que a gente possa conhecer e esmiuçar melhor o verbo. Então, para começo de conversa, eu tenho aqui a mesma nomenclatura da língua portuguesa, o mesmo conceito, tá? Verbos regulares são aqueles que seguem o mesmo modelo de conjugação. Tem um determinado tempo verbal. Quem são esses tempos verbais? São todos aqueles que nós já citamos aqui na aula dos slides passados, tá? Que nós já passamos. E não sofrem alteração no seu radical. Porém, isso só acontece nos verbos regulares. Os verbos irregulares, eles têm uma alteraçãozinha no seu radical, tá? Então, também é uma sequência que nós vamos esmiuçar e ver bem com calma. Assim como acontece na língua portuguesa, isso também é o que diferencia verbos regulares e irregulares em espanhol. Com uma diferença, gente, os verbos irregulares em espanhol, eles são bem poucos. Nós temos uma infinidade no português, mas no espanhol eles são bem pouquinhos, o que não vai tornar tão difícil assim para vocês terem esse conhecimento. O radical de um verbo é tudo aquilo que vem antes da terminação da sua forma no infinitivo. Qual é a forma do infinitivo do verbo falar, por exemplo, em português? É falar. Em espanhol, hablar, tá? Então, no verbo hablar, por exemplo, até o BL, HABL, é o que eu chamo de radical. A sua terminação, AR, é idêntica às terminações de português. Eu tenho AR, ER e IR, são 3 conjugações. Primeira, segunda e terceira. O espanhol tem uma particularidade que a gente vai ver mais na frente. Então, assim como em português, existem 3 conjugações. A primeira conjugação, terminação AR, a segunda conjugação, terminação ER e a terceira IR. Como na língua portuguesa, e agora vocês vão precisar conhecer bastante sobre o verbo da língua portuguesa para vocês fazerem esse link, tá? Para poder ter um entendimento melhor do verbo em espanhol, eu tenho o radical e o tema. Eu tenho o radical e a minha terminação para formar o meu verbo no infinitivo. Mas eu tenho o meu radical e o tema para formar as minhas conjugações. Os verbos, quando eles já estão conjugados, eles vão ter tema, eles vão ter vogal temática, eles vão ter desinências verbais, tá? Para que ele possa também ser conjugado conforme a gente faz na língua portuguesa, certo? Então, todo esse material que vocês têm aqui, o dever de casa de vocês hoje é estudar todo esse material aqui, dos tipos dos meus tempos verbais, tá? Aqui todos esses tempos verbais, aqui o presente indicativo utiliza para quê? Para que quando nós formos conjugar, quando nós formos trabalhar o verbo regular em si,
tá? No presente indicativo você não tenha dificuldade. Lembrando também que primeiro nós vamos ver os verbos regulares e depois nós vamos passar para os verbos irregulares. Então, esse dever de casa de vocês é estudar e saber na ponta da língua para a próxima aula a gente continuar essa temática. Tá certo, galera? Espero vocês na próxima. Hasta luego!